Tem muita coisa que atrapalha a sua união com a sua chama, inclusive os mitos sobre o que são chamas gêmeas. Vem entender mais. Eu separei 7 mitos que a gente vê por aí, né, na internet, e vamos falar sobre a primeira, que seria uma leitora de tarô me disse que fulano é a minha chama, ou uma ledeira de mão, ou não importa muito da onde que vem esse source, entendeu? A única fato verdadeiro é você saber. Não tem outra pessoa que vai validar algo que você vai saber internamente, porque é algo interno, não é algo contextual, algo mental. Então, geralmente elas leem energias, pode ser que a pessoa vai acertar, mas só você pode saber quem é a sua chama gêmea, se é ou não. E elas ainda podem tentar te confundir, tentar colocar dúvidas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí você também começa a assistir uma que fala que é, aí você assiste outra que fala que não é, e isso vai dando dúvidas, vai causando dúvidas e dúvidas e dúvidas na sua mente. Então, o negócio é um saber muito, muito interno, né? Que a gente precisa estar bastante conectado com a gente, para a gente entender o que é isso. Então, a gente tem mania de querer validação externa, né? Isso é muita questão do ego, como a gente aprende a lidar com as coisas aqui na sociedade. E quando a gente coloca para o externo essa responsabilidade de me trazer de volta a resposta que eu preciso, eis o problema, entendeu? Porque você não está confiando em si mesmo, você não está confiando no seu guia interno. Então, você está dando poder para alguém para dizer para você se é ou não algo que você só vai saber. Como é algo, é sua alma, é impossível de ter uma... Pode ser que tenha, porque também pode ser que seja um sinal, sincronicidade e tudo. Mas você tem que ainda assim confiar no seu guia interno. Eu já vi muito casal por aí dizendo, porque ela falou e aí deu tudo certo com a pessoa e não teve nenhum desenvolvimento de autoconhecimento, não teve nenhum desmanche do ego. Ou eles acham que teve desmanche do ego, mas não é exatamente o que realmente chama gêmeas. Então, quando casais falam que uma leitora de tarô me disse, tarará, porque só quem passa por isso vai saber que é uma informação interna, é uma informação que vem lá do seu ser, entendeu? Lá de dentro, algo que é difícil de você... E olha, gente, eu demorei anos e anos para acreditar na meu próprio guia interno, de tanto desconectar, porque também depende muito se você está conectado mais internamente com a alma e menos. Quanto mais desconectado, mais difícil de você escutar a sua intuição. Então, eu tinha dificuldades de escutar a minha intuição porque eu não sabia, né? Eu estava muito desconectada, mas ao mesmo tempo me chamou atenção, os sinais, sincronicidades, tudo aquilo era diferente. Então eu utilizei tarô mais tarde, porque às vezes você precisa realmente de informações externas, mas ainda assim você ainda vai ter uma resposta interna. Então tome cuidado só nessa questão pessoa falou pra mim, eu tenho que acreditar 100%, entendeu? Você tem que confiar em você, entendeu? Confiar nessa, você vai começar a entender o processo quando você começar
a acreditar mais no seu eu interno. Então, eu já vejo que é um mito quando colocam essa validação externa. É um mito que só você vai saber se você tá ou não num caminho de chamas gêmeas. Segundo, romantizar a relação. Então, como eu já disse, o casal que eu vi na internet, até eu falei, as pessoas acham ruim, mas a gente tem que ser realista, porque isso pode parar o seu processo. Isso pode deixar você estagnado, se você não entender o que é pelo que é, né? Então, chama gêmea, soulmate, alma gêmea. Então, vou dar um exemplo. Então, as pessoas romantizam muito, né? Aquela coisa de filme. Gente, é maravilhoso ter essa coisa romântica e tudo mais com chamas gêmeas. Com chamas gêmeas é um amor genuíno, é uma coisa que vem lá profundamente do coração. Então não é algo da mente, entendeu? Vou dar um exemplo. Quando a gente dá atenção para um soulmate, quando a gente dá muita atenção, no sentido egóico, porque existe atenção de presença, tá? Mas o sentido, se você fizer presença, você vai saber profundamente sobre a pessoa. Então, mas vamos supor que essa atenção é mais egóica, é mais assim de elogios, é mais de aquela compatibilidade de ego, é mais de como é que eu posso falar? É uma coisa mais em termos de que a gente está acostumado mesmo, mais em termos egóicos, né? Como eu vou chamar a atenção dessa pessoa, como que eu vou dar atenção para ela é diferente. Então, quando você dá uma atenção para os soulmates, eles amam, eles adoram, né? E eles gostam de se sentir amados. Isso é sentir amado e depende muito de como a pessoa foi criada. Então isso vale mais sobre a criação, sobre formas de que ela pensa que ela é através da mente. A chama não, quanto mais você foca na pessoa física, mais ela foge. Vocês percebem isso, né? Mais a pessoa corre de você. Por que isso ocorre? Porque a atenção que você deve dar é no seu interno. E quando você dá atenção no seu interno, eles aparecem naturalmente. E é aqui, ó, é no coração. Eles estão no seu coração, definitivamente, né? Na expansão que você vai ter desse coração. Então, quando a gente identifica muito com o ego, lembrando do que eu falei para vocês aqui, já em outros vídeos, vocês podem olhar, né? Quanto mais eu identifico com esse pedacinho do que eu sou, mais longe eu estarei da alma. Então, se eu colocar minha perspectiva nessa relação de acordo com o meu ego, eu vou distanciar essa pessoa de mim, porque eu vou colocar a consciência da separação. Se eu expando a minha consciência, entendo isso profundamente como uma pelo que ela que vamos entender que somos mente, corpo e alma. Quando eu deixo de existir aqui nessa terra, a mente vai embora, o corpo vai embora, e quem fica? A sua alma. Então, você é essa alma que vai estar ligado nesse corpo e nessa mente. Então, essa mente foi programada aqui na Terra e que quanto mais identificada com ela, mais eu vou estar longe da minha essência, né? Eu vou ver o mundo como um mundo separado de mim. Então, quando você
aproxima de uma alma gêmea dessa forma, vai dar super certo, porque cada um tem a sua vontade, cada um tem seus traumas. Na verdade, vai dar um match de traumas, né? Por exemplo, é uma pessoa que é extremamente insegura, vai dar um match com uma pessoa que deixa a outra extremamente insegura. Então, vai dar-se os matches, entendeu? Mas com a chama gêmea, não. Com a chama gêmea, você vai estar em uma energia de completude, né? Uma energia de bliss, de completude, é uma energia de fonte, né? Então assim, quando a gente dá essa atenção para soulmates, eles adoram. Quando você dá atenção para a chama gêmea nesse sentido de ver essa pessoa física como algo separado de você, eles tendem a fugir, né? E geralmente isso acontece porque a sua mente está tentando controlar de forma por essa percepção de separação. Então eu estou tentando controlar o outro para ele ficar. E na verdade, quando você vai para o coração, você entende que existe um caminho, você libera um pouco essa resistência, você libera o controle, e é onde que as coisas acontecem de acordo com o que tem que acontecer. O propósito não é ficar com eles, né? Então, continuando sobre a romantização. Quando a gente namora alguém, quando a gente fica com alguém, o propósito é namorar aquela pessoa, o propósito é eu conhecer a personalidade daquela pessoa, os gostos dela, com que ela se identifica. Então, na verdade, estou namorando a identificação que ela tem com o ego dela, e ela está namorando a minha identificação com o meu ego. E aí a gente está dando match por causa dessa separação, por causa da fragmentação do ego, da qual eu vou explicar em vídeos futuros. E aí o que acontece? Dá aquele match e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, porque é isso mesmo que você tem que experimentar. Você tá integrando parte de que tá faltando, que você acha que falta em você, né? Então, o propósito das chamas já não é ficar com ele, o propósito é de você acordar espiritualmente. O propósito é deles virem até você para dar o gatilho, e aí seu ego vai começar a desmanchar essa identificação da qual eu falei, né? Essa identificação vai começar a desmanchar, e você vai ver o seu consciente, você vai enxergar seu inconsciente, você vai enxergar o seu subconsciente. Então vamos ao mito número 3, casais da internet. Vamos falar um pouquinho sobre esses casais da internet. Bom, gente, igual eu tava falando, eles romantizam muito, parece... Quando eu olho, eu percebo que é coisa de alma gêmea, pelo menos é a minha percepção, de quem passou pelo acordar espiritual mesmo. E que não é fácil, não é esse rainbow, essa coisa maravilhosa que a gente vê por aí. Então assim, infelizmente, né, eu gostaria que chama gêmea fosse mais fácil. E também não posso colocar dificuldade, ela é só o que é, né? Às vezes é difícil pro ego, porque ele tá desmanchando, né? Então, vejo muitos casais aí facilmente, de repente em pouco tempo ficaram juntos, né? E tal. Às vezes era o caminho deles também, né? Eu também não tô aqui para julgar isso. Mas só para vocês terem um olhar clínico para perceber a romantização. Se houver muita romantização, tem algo que não está certo. Falam bastante sobre romantização e menos sobre o acordar espiritual. Vocês percebem que no meu canal e no meu Instagram eu foco mais no acordar espiritual, menos na pessoa, e eu vejo na internet acontecendo ao contrário. Então tem que tomar cuidado com isso, que mesmo que seja verdade que eles são chamas, isso pode causar a estagnação do seu processo, né? Então assim, mas eu acredito que não são, a maioria não é, né? Eu inclusive, gente, mas só que tudo é tão perfeito, assim, o universo é tão perfeito, que às vezes a gente precisa dessa informação pra gente caçar, pra gente chamar sua atenção e você caçar rumo daquilo que realmente vai fazer você desencadear, desenvolver pra união, digamos assim, porque você tá procurando união. É meio óbvio isso, né? A pessoa
dá o gatilho e você fica meio obcecado pela pessoa física, e é isso que causa você de procurar por informações. Mas o acordar espiritual já está acontecendo de uma forma energética, então naturalmente você vai caçar mesmo, e naturalmente a obsessão pela pessoa física já é causada pelo sistema mesmo, né? Então assim, nada de se culpar, mas a estagnação pode acontecer quando eu não consigo compreender além do que é. Eu achei na internet um casal que falava de chamas gêmeas, né? E no fim das contas, eles não ficaram juntos. Ela até casou com outra pessoa e tal. Pode ser que eles sejam chamas gêmeas, né? E pretenderam não querer ficar junto, porque você também pode não ficar junto. Ninguém é obrigado a ficar junto com chama gêmea, não. Porque, na verdade, eles só vieram para desencadear o acordar espiritual. Eles não ficaram juntos e tal. E eu precisei dessa informação. Só que eu saí do canal deles e fui buscar a informação que deu mais certo comigo. Então eu achei uma pessoa mais lógica, mais parecida comigo, digamos assim, identificando comigo, que eu tinha muita dúvida sobre tudo isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de ir atrás da espiritualidade, mas eu tinha essa questão da dúvida, né? Então, que às vezes eu tenho que lidar até hoje. Então, assim, porque fez parte do meu caminho, e eu tinha que achar essa pessoa que falava sobre algumas informações que me fez entrar no caminho, e durante esse caminho eu fui tendo vários insights, mas eu tive teimosia de ir pelos passos dele e tal, essas coisas, né? Mas eu tive meus próprios passos, por isso que eu falo muito assim, para seguir a intuição. Independente do que eu falar aqui para vocês, algo vai fazer sentido para vocês e algo não. Mas uma coisa que é muito real entre almas gêmeas é a reciprocidade, né? Aquela compatibilidade, que às vezes chamas também não tem essa compatibilidade. Então você vai perceber que você tem um interesse mútuo, um interesse, né? As chamas são um interesse mútuo, da qual inclusive não tem compatibilidade nenhuma, dependendo, né? Dependendo, você vai ver. Eu vejo isso mais assim como uma questão de tipo das suas sombras, né? Então, por isso que vai haver incompatibilidade, que você não aceita as suas sombras, e com essa pessoa, ela é a única pessoa que vai fazer você enxergar as suas sombras de forma profunda. Então assim, almas gêmeas é mais um jogo pelo ego, né? É mais assim, eu tenho uma vontade, você tem outra. Chamas gêmeas, elas têm vontades iguais. É uma vontade da sua alma, de unir vocês, de fazer você experienciar isso aqui nessa vida. Então, como vocês compartilham, vou mostrar aqui para vocês o desenho. Vocês compartilham como é que chama? O Pain Body, que é os chakras. Vocês vão ter vontades iguais. E quanto mais próximo da união, mais emergido vai ficando. Vocês vão se tornando um só. Até então vocês estão separados, mas vocês vão se tornar um só. Eu acho que eu não fiz o desenho. Não, fiz sim. Então aqui tem a alma. E aqui cada um tem seus chakras, mas eles trocam, eles polarizam, né, através dos chakras. Mas conforme vai havendo a união, vai havendo a imersão desses chakras. E aí o que vai acontecendo? Vai tendo essa vontade única, entendeu? Então, só que ela pode ser desbalanceada quando há um medo, ou quando há um tentando ter poder sobre o outro, porque vocês são um só. Então, há o desbalanceamento quando você tenta ter o poder sobre a pessoa e a pessoa tenta ter poder sobre você, porque é algo, né, que a gente vive aqui. Então, quando acontece isso, vocês são automaticamente separados. Então, mas a vontade
é única, a vontade vai ser única. Quanto mais alinhado com o que você é, que é alma, mais essa vontade vai se tornando única. Entendeu? Então, não vai ter mais a sua vontade, mas a vontade da pessoa. Vai ter uma vontade só. Quarto mito. Missão. Então, as pessoas começam a entrar nessa questão e muitas pessoas acham que vão trazer a pessoa ao entrar na missão dela, né? Ao entrar no que ela pensa que é a missão dela. Então, realmente existe uma missão, um propósito, né? Porque vai andar de acordo com os planos da sua alma para você, mas que de fato não necessariamente você vai fazer a missão para trazer a pessoa. Nunca o foco é a pessoa física, né? Então isso vem de uma crença, né? Começou a ter uma crença. Muitos começaram até a falar que ia ter a igreja de chamas gêmeas e tudo mais. Embora seja algo que vai trazer conhecimentos de volta da consciência de Jesus Cristo, Buda, Krishna, e não necessariamente a gente precisa criar uma religião por causa disso, né? Mas as pessoas têm essa tendência, né, de fazer com que se torne algo tipo um quadrado, uma coisa cheia de regrinhas, né? Então, essa questão de missão vai vir quando você se alinhar com a sua alma, vai vir realmente uma coisa profundamente da qual vai fazer sentido quando você olhar lá para trás da sua vida e você vai pensar, uma coisa que é assim, essencial para você entender qual que é a sua missão, é você olhar o que você fazia quando era criança, quando você estava distraída, quando ninguém olhava você, porque quando o outro olha para nós, a gente tende a fazer o que o outro espera que a gente faça. Então, quando é muito, muito genuíno, quando é algo do coração, é quando ninguém tá olhando, porque não tem ego, né? Então, o que você fazia quando ninguém te olhava? Quando ninguém estava observando você? Do que você brincava? Isso vai dizer muito do seu propósito, da sua missão de vida. Não necessariamente você tem que criar uma missão junto com a pessoa. Talvez isso possa acontecer conforme você vai alinhando, porque lembra que eu disse, a vontade de um vai ser a vontade do outro, mas não necessariamente vai ser igual. Às vezes ele teve experiências diferentes, então a missão dele vai ser um bocado diferente, o propósito dele, o que a alma quer em conjunto para você, às vezes pode ser diferente. Você não pode ficar pensando que você vai fazer para que essa pessoa volte a ficar com você, né? E não necessariamente fazer o que eu tô fazendo aqui, trazer conteúdos, nananana, né? Muitas pessoas acabam tentando fazer isso. Você tem que ver o que você está se forçando a fazer e o que é natural. É isso que tem a diferença. É natural isso aqui pra mim, eu gosto. Então, eu criei essa missão pra mim, é uma vontade minha? Sim. Mas você não necessariamente precisa, todas as pessoas que estão no caminho da chama gêmea precisa estar com algum tipo de missão para salvar o mundo, embora isso esteja linkado, porque quanto mais expandido o seu coração estiver, mais você vai parar de viver para você e você vai viver um pouco mais para o outro por causa dos entendimentos que você vai ter com isso, tá? Lembrando que você é uma alma e, portanto, é uma consciência, né? É um estado de não pensar. Então, dependendo, a mente pode te enganar com algumas coisas, então tem que tomar muito cuidado com isso. E uma dica que eu dou é essa: quando você era criança e você estava distraído, ninguém te via, o que você fazia? Entendeu? Quinto,
cura. Então, muitos, nossa senhora, isso é uma das coisas que mais tem, né? Ai, porque você tem que curar para ficar com a pessoa. Gente, se você ficar pensando nisso, eu já até falei, você vai passar a vida tentando se curar, porque ninguém é perfeito aqui, entendeu? Então, eu não tenho certo e errado, não tem conceito de certo e errado, a não ser para nós, para nossa sociedade, porque a gente criou uma sociedade. Então, existem uns conceitos morais, né? E existem conceitos morais que vêm intrinsecamente com a gente, sim, por causa da consciência de que todos somos um. E que quando entra a consciência da separação, a gente tende a machucar o outro, porque a gente percebe o outro como separado de mim, né? Então você vai ficar tentando curar o quê? A sua personalidade. Você vai ficar tentando curar a sua personalidade. Eu tenho que consertar isso aqui, eu tenho que consertar isso aqui na minha personalidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é isso que a jornada espiritual vai trazer de conhecimento para nós. Muito pelo contrário, é a aceitação das nossas dualidades, a aceitação da nossa personalidade e entendimento pelo que ela que é só uma personalidade, um bando de programações, né? Como se fosse o robô lá da inteligência artificial que vocês vê, que fica falando, repetindo coisas que ela foi programada para repetir. Entendeu? Então vocês são programações e que na verdade não somos nada disso, nós somos muito além dessa personalidade, nós somos essa alma que é vibração praticamente, é uma consciência, é o ato de observar sem julgar, entendeu? E que só de tentar contextualizar a alma, eu já estou errada, entendeu? Acho que no hinduísmo eles falam isso, ou é no budismo, que só de você tentar colocar em palavras o que você que você já está tentando contextualizar aqui na dualidade, né? A mente funciona muito sobre dualidade. Então, assim, os nossos traumas, isso vai automaticamente, porque como é uma energia o que acontece? Quando há os traumas, né? Há uma divisão na sua consciência, então essa consciência é isso tudo, e aí há uma divisão na consciência da qual uma parte eu me torno consciente, a outra parte eu me torno inconsciente. Quando há esse split causa trauma, causa dor, algum tipo de dor emocional. Pensa que nós estamos aqui nessa terra para experienciar esse sistema emocional. Então, vai te causar alguma dor emocional e que a nossa sociedade não lida bem com isso por muitos anos. Hoje em dia que nós estamos trazendo mais conceitos de lidar com as emoções e tudo em excesso faz mal. Até se lidar com as emoções demais tem que ter inteligência emocional, na verdade. E também inteligência emocional demais também acaba que você suprime as emoções. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que acontece? Eu tendo a suprimir essa parte da qual eu me tornei inconsciente, né? Que existe em mim, mas que eu me tornei inconsciente. E ela se torna sombras. E aí, o que acontece? Eu me identifico mais com aquela parte consciente e me desidentifico com essa, mas ela não deixa de existir, ela tá agindo. Então eu posso dizer para vocês, aí ela se torna mapeamento cognitivo no seu cérebro. E aí você vai agindo de determinada forma porque você se vê de determinada forma. Então isso se torna tipo um mapeamento, né? E isso se torna uma consciência. Quando você se diz ser, sei lá, Laís, Beatriz, etc. Você já possui uma consciência de acordo com todas essas programações e com esse mapeamento cognitivo. E que tudo que você vai fazer, você vai tentar consertar? Não. Você não vai tentar consertar, você vai
utilizar as energias para desencadear elas, para elas subirem e você tomar consciência delas. Quando você toma consciência delas, você vai ter determinada ação. Não necessariamente, você só vai tornar consciente delas. É só isso, como se você colocasse luz naquela parte que se tornou sombra. Então, não existe cura, não existe essa coisa de eu curar quem eu sou, a minha personalidade. Porque eu não sou a minha personalidade, entendeu? Eu só tenho ela para me ajudar no que eu preciso fazer aqui nessa terra. Só existe uma chama gêmea. Bom, gente, essa é uma coisa assim que eu vou falar por alto, né? Não tem comprovação científica nem nada, mas de acordo com as chamas gêmeas vêm lá do Platão, né? Elas já eram mencionadas lá no livro do Platão. Então, gente, vocês aqui vocês são a alma de vocês e aí vocês estão fragmentados e como o universo é multidimensional em vários tempos e espaços, né? E você caiu de cair com a sua chama gêmea aqui no mesmo tempo e espaço, certo? Vocês têm que considerar que vocês estão vivendo realidades paralelas, tá? Inclusive com as outras também, são realidades paralelas. Porém, é como se você enxergasse a pessoa através de um espelho, entendeu? Você está enxergando você em uma outra realidade, vivendo outra coisa. Na verdade, vivendo praticamente a mesma coisa. A minha chama vive vida bem parecida com a minha. Então, é por isso que eu falo sobre as escolhas, que as escolhas basicamente são as mesmas. Nesse livro, eu vou trazer esse livro, porque eu não sei que ele não existe no Brasil. Eu vou trazer, ele é muito grande, eu não vou, traduzir tudo. Mas no meu site, eu vou colocar as partes mais importantes dele e para vender para vocês em PDF. Então, nesse livro, ele fala sobre pessoas que viveram em uma guerra lá no início dos tempos e guerras aqui nos Estados Unidos e que nomes eram parecidos, data de nascimento, data de morte, data de escolhas de coisas. E aí ele fala sobre os ciclos da vida e fala sobre a questão do propósito disso acontecer, que aí é como se fosse a alma. Então eu entendi que aquilo era a mesma alma. Então é a mesma alma, só que em tempos e espaços diferentes, e que esse daqui tinha mais consciência do que esse. Então, às vezes, algumas atitudes iriam ser mais de acordo com a consciência expandida que ele adquiriu. Então, ele fala sobre essas repetições e sobre a cada vez que você está repetindo, você está mais consciente. E que as suas escolhas vão ser mais de acordo com a sua expansão da consciência de que todos nós somos um. Então, só existe um. Então, por que eu tô falando isso? Porque acontece que quando a gente fragmenta e cai aqui nesse lugar, esse lugar vive sobre a questão da dualidade. Então, vocês se polarizaram. Então, todas as pessoas têm chamas. Significa que todas vão encontrar a chama? Não. Mas todo mundo tem chama e só existe um. Você só vai ter, às vezes, experiência com um par. Vocês têm que entender que chamas gêmeas é como se fosse gêmeos siameses. É um corpo com duas cabeças, duas personalidades diferentes, né? Houve aquele split e aí ficou em dois corpos diferentes. E que cada vez que você vai alinhando, você vai trazendo mais próximo de você. Então, eu diria que pode ser que tenha mais chamas gêmeas. Afinal, nós somos todos um só. Mas só que eles vêm em par. Então, você encontrou o seu par. É isso. Sétimo e último. Essa é uma curiosidade, tá? Sétimo e último. Não tem comprovação científica. Só através das minhas pesquisas e do que eu recebi de download, tá bom?
7 e última, você não precisa da pessoa para ter o acordar espiritual. Então, muitas pessoas têm um acordar espiritual, não encontrou com a chama e tá tendo um acordar espiritual. Então, eu preciso dessa pessoa? Não. Quando eu tenho essa pessoa, ela está intrinsecamente já junto comigo, já fazendo parte do sistema. Então, assim, não tem erro, sabe? Você vai ter a pessoa, né? Se você entrar no acordar espiritual, né? Mas não necessariamente você precisa da pessoa física, nem mesmo para sentir o bliss que você sentiu, né? Você faz isso sozinho e a pessoa é manifestada. Ela só é manifestada porque você alinhou e a pessoa foi puxada para você. Então é uma manifestação, é a lei da atração, né? Com soulmates, nós damos match de acordo com a nossa consciência. Então, consciência da separação, eu tenho uma identificação, então eu dou match com algumas identificações e dou match com as minhas sombras também. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.